Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. O meu nome é Carla Firmino e eu sou uma das trabalhadoras da Coligação Espírita Progressista. Hoje nós vamos realizar o primeiro Evangelho no Lar de 2026, então é com muita alegria que eu agradeço a participação de vocês e desde já peço para que, se você tem o costume de nos acompanhar aqui, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, fazer algum comentário, não deixe também de se inscrever na página da coligação, de ativar as notificações para quando tiver um vídeo novo você não perder e, se possível, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem possa chegar ao maior número que possa ser beneficiada aí com a mensagem de Jesus e desse evangelho. Nesse instante, então, nós vamos iniciar e, como sempre, a gente vai seguir o mesmo roteiro. Prece inicial, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho, um comentário, uma leitura complementar, vibração e prece final. Você pode fazer a mesma coisa na sua casa, tá bom? Se você quiser fazer, tiver essa vontade de fazer o Evangelho no Lar na sua casa, você pode fazer. Faça como a gente, defina um dia e um horário, para que uma equipe espiritual possa te acompanhar nesse dia de oração, tá? A gente faz sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Você vai escolher qual o melhor dia e melhor horário da sua casa e seguir os mesmos passos que nós seguimos aqui. Combinado? Bom, então vamos lá, vamos iniciar. Vou convidar nesse instante a todos para que a gente realize a nossa prece inicial, agradecendo em primeiro lugar a Deus nosso Pai, que permite que estejamos aqui em nome dele, agradecendo ao Mestre Jesus, que cuida de toda a humanidade, ao lado de falanges de espíritos de luz. Vamos assim, então, agradecendo a equipe espiritual que se faz presente aqui conosco, que Deus nosso Pai possa abençoar o nosso propósito, que Jesus possa nos amparar na boa interpretação das lições, para que possamos guardar esses ensinamentos nas nossas mentes e que possamos, dessa forma, ir trabalhando os nossos sentimentos e as nossas atitudes com aquilo que aprendemos. E assim, então, com imensa alegria, nós damos por iniciado o primeiro Evangelho no Lar de 2026 da coligação. Que assim seja. Muito bem, vamos lá? A gente vai continuar o estudo do capítulo 26, que falava dar de graça o que de graça receber. Nós vamos ler o item dos vendilhões expulsos do templo, que são os itens 5 e 6. Vamos lá? Chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, e semelhante em Mateus 21, versículos 12 e 13. Item 6, que é a explicação do Kardec. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Bom, vamos ver o que a gente pode aprender com esse trechinho de hoje. Primeiro, sempre é bom lembrar aonde ele está inserido. Ele está inserido nesse capítulo do dar de graça, que de graça receber. Então, o que de maior a gente recebe de graça? O amor incondicional de Deus, nosso Pai, não é verdade? A gente, todos os dias, sem exceção, somos amados por Deus. E a gente se esquece disso, não é verdade? Esquece que a gente recebe isso de graça e a gente deveria agir assim com os nossos semelhantes
e diante de todas as situações da vida, com amor incondicional, com gratidão mesmo. Mas a gente não é perfeito, e é por isso que a gente está aqui na Terra. E aí a gente não fica satisfeito só em ter esse amor incondicional de Deus que nos permite estar aqui na Terra, aprendendo, nos aprimorando, crescendo, evoluindo. A gente quer mais. E como a gente não se sente satisfeito com a vida que Deus nos dá, a gente tenta negociar com Ele. Tenta negociar aquilo que a gente entende que vai ser uma bênção para nós mesmos. Sem lembrar que Deus é perfeito nas suas dádivas, nas suas bênçãos. E que não tem como negociar com Deus isso. A gente tenta negociar com oração, ou como dizia aqui na época de Jesus, né, tentar comprar as orações, fazer as oferendas. A gente tenta de alguma forma negociar com Deus para ter satisfeito algumas necessidades ainda de ordem inferior, como se isso fosse possível. Deus já nos dá tudo. Né? Deus nos dá tudo todos os dias, nos dá tudo o necessário para a nossa evolução. Volto a dizer, não dá aquilo que a gente acha que a gente merece ou aquilo que a gente acha que é bom pra gente, o que seria uma bênção pra gente. Ele dá exatamente na medida correta que a gente precisa. Então não adianta querer comprar, tem gente que quer comprar curas, tem gente que quer comprar amor, tem gente que quer comprar emprego, tem gente que quer comprar até mesmo a própria paz através das orações, barganhar com Deus como se isso fosse possível, através de dinheiro, como se Deus está à busca, né, de dinheiro nosso, ou à busca de uma barganha qualquer. Deus não precisa disso. O que Deus deseja para nós, como qualquer bom pai, é que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se torne um adulto honesto e bom. É o que Deus quer, que a gente evolua, que a gente cresça. Ele não quer o nosso dinheiro, ele não quer que a gente barganhe essas coisas, ele quer a nossa evolução. Por isso ele dá na medida exata. A gente acaba esquecendo que Deus é um amor puro, incondicional. O seu amor é tão grande que comanda todo o universo. E a gente só vai entender que nós, sendo filhos dele, a gente só vai ter essa verdadeira felicidade quando a gente tiver um pouquinho, ainda que seja, desse amor dentro de nós, porque o amor é o verdadeiro alimento do espírito. É o amor que vai saciar, silenciar todas essas necessidades ainda tão inferiores, quando a gente conseguir crescer, evoluir e entender que o amor é o verdadeiro alimento do espírito. E aí isso vem como? Não vem de uma hora para outra. Não basta você colocar lá na sua resolução de ano novo, 2026, vou evoluir em amor. Não adianta. É no dia a dia, e por isso que Deus é perfeito, porque aí ele traz a prova, traz a dificuldade, traz o sofrimento, traz a dor, traz a discórdia. Aí a gente fala, Deus esqueceu de mim, Deus não dá aquilo que eu necessito. Tá dando sim, tá dando ali, essa situação, aquela pessoa difícil, para você aprender a agradecer mais, para você aprender a perdoar mais, para você aprender a amar mais, para você aprender a ser caridoso. Mas isso não acontece com um passe de mágica, não é só sentir a dor, o sofrimento e a dificuldade, é preciso que modifique algo dentro de nós, dentro do nosso espírito. É o que a gente chama dentro dentro da doutrina espírita, reforma íntima. É a gente observar que por que aquilo me deixa incomodado, por que me tira do meu equilíbrio, e procurar serenar o coração, serenar o pensamento, ler nesse momento o evangelho, fazer uma prece para buscar essas verdades de que nós temos um pai que não descuida da gente em tempo nenhum, apesar da gente achar que Deus esquece da gente, ele não esquece da gente como a gente esquece dele, porque muita gente, tenho certeza, que passou aí, Natal não lembrou que era na verdade aniversário de Jesus, passou o ano novo e só pulou as 7 ondinhas lá e pediu várias coisas, né? Pediu um carro novo, um celular novo, namorado novo, um emprego novo, ganhar na Mega Sena, mas não lembrou de agradecer a Deus pelo seu 2025 e todas as coisas maravilhosas que Deus te deu.
365 oportunidades de aprendizado, como a gente está tendo agora, né? Porque virou o ano, já não é mais 365, porque já estamos aí no dia 7 de janeiro, mas ainda tem bastante dias pela frente. Vai ser diferente se a gente buscar se modificar. Vai ser diferente se a gente buscar modificar nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas atitudes. Não é a questão do outro, não é a questão da situação, é nós conosco mesmo. Eu sempre lembro, quando fala de reforma íntima, do filme do Divaldo Franco, em que a Joana de Ângeles fala para ele: quando você terminar esta sua existência, né, e você for fazer a passagem, você vai verificar que nunca foi sobre o outro, nunca foi sobre a situação, sempre foi sobre você contra você mesmo. Então é isso a reforma íntima, é isso que a gente deve ter de meta. Não é querer barganhar com Deus, não é querer comprar Deus como se isso fosse possível. Deus é todo o amor, toda a sabedoria, ele não está interessado no nosso dinheiro terrestre, não está interessado em negociar, ele não privilegia uns e desprivilegia outros. Deus é um amor incondicional igual para todos. Ele sabe olhar cada seu filho individualmente, dar a ele o que ele necessita para crescer. Então basta a gente começar a identificar: isso aqui não é só uma dor, isso daqui é uma oportunidade de crescimento, isso não é só um sofrimento, é uma oportunidade de me tornar melhor, para que cada situação dessa a gente consiga ter uma transformação. O ano nos pede, o dia nos pede que a gente traga sempre, em cada dia, em cada hora, em cada minuto, a melhor versão de nós mesmos. A gente não consegue ainda isso 24 horas por dia, porque nós somos imperfeitos, mas nós estamos aqui para tentar. É isso que a reforma íntima nos pede, e por isso que a luta é nossa contra nós mesmos. E por isso que a nossa leitura de complemento vai ser Contos e Apólogos, mais uma obra psicografada de Chico Xavier, do nosso querido irmão X, lição 5, eu contra eu. Vou ler a lição toda porque ela é curta e a gente tem tempo para isso. Vamos lá. Quando o homem, ainda jovem, desejou cometer o primeiro desatino, aproximou-se o bom senso e observou-lhe: detente, por que te confias assim ao mal? O interpelado, porém, respondeu orgulhoso: eu quero. Passando mais tarde a condição de perdulário e adotando a extravagância e a loucura por normas de viver, apareceu a ponderação e aconselhou: para, por que te consagras desse modo ao gasto inconsequente? Ele, contudo, esclareceu jactancioso: eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros a serviço da própria insensatez, recebeu a visita da humildade, que lhe rogou piedosa: reflete, por que te compadeces dos mais fracos e dos mais ignorantes? O infeliz, todavia, redarguiu colérico: eu mando. Absorvendo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, aberou-se dele o amor e pediu: modifica-te, sê caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades alheias? E o mísero informou: eu ordeno. Praticando atos condenáveis que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública, a justiça cercou-se dele e recomendou: não prossigas, não te dói ferir tanta gente? O infortunado, entretanto, acentuou implacável: eu exijo. E assim viveu o homem, acreditando-se o centro do universo, reclamando, oprimindo e dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra, até que um dia a morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico. O desditoso entendeu a gravidade do acontecimento, posternou-se diante dela e considerou: morte, por que me buscas? Eu quero, disse ela. Por que me constranges a aceitar-te? Gemeu triste. Eu posso, retrucou a visitante. Como podes atacar-me deste modo? Eu mando. Que poderes te movem? Eu ordeno.
Defender-me-ei contra ti, clamou o homem, desesperado. Duelarei e receberás a minha maldição. Mas a morte sorriu, imperturbável, e afirmou: eu exijo. E na luta do eu contra o eu, conduziu à casa da verdade para maiores lições. Bom, assim como o homem representado nessa lição, estamos nós, humanidade, né, abusando e desabusando aí das oportunidades, sem trabalhar as virtudes quando as oportunidades e as pessoas surgem no nosso caminho. Todos nós um dia vamos retornar à pátria eterna. A reencarnação é um estudo temporário. E aí a gente vai estar frente a frente com a nossa consciência. Então, ao invés de fazer uma lista para 2026, exigindo coisas de Deus, querendo barganhar com Ele, a gente deveria perguntar: se 2026 fosse meu último ano de vida, ou como eu gostaria de viver cada dia? Como que eu gostaria de aproveitar cada uma das oportunidades que Deus me dá? E buscar a reforma íntima, buscar a melhor versão de nós mesmos a cada dia. Tem dia que a gente vai cair? Vai ter dia que a gente vai cair. Vai ter dia que você vai estar mais triste? Vai ter dia que você vai estar mais triste. Mas não pode desistir, né? Tornar a juntar os joelhos cansados e segue em frente, como fazia Paulo, como fez Paulo. Então, essa lição aqui é muito importante, porque todos nós, não só agora no começo do ano, mas ao longo da nossa vida, a gente tenta comprar Deus de todas as formas, com promessas, com juras, com oração, com dinheiro, sem dinheiro. E mais uma questão, né? Se fosse de dinheiro, coitado dos pobres, que aí eles nunca poderiam comprar as bênçãos de Deus. Vocês já pensaram nisso? Então não é certo. O amor de Deus é incondicional e inegociável. O amor de Deus é infinito para todos os seus filhos, na medida precisa de cada um deles, do que cada um deles necessita. A gente não pode duvidar disso. A gente tem que aprender, primeiro, a agradecer a Deus, a reconhecer esse amor e infinitas possibilidades que o dia nos traz, que Deus nos permite ter, e dar o nosso melhor. É isso que o Ano Novo convida e que a lição deixou aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado, que traga aí várias reflexões para esse início de ano. E aí a gente vai agora passar para a fase final do nosso evangelho, onde a gente vai vibrar. Não adianta passar o vídeo, aproveita as vibrações para treinar o amor, tá? Aproveita, não adianta acelerar, aproveita as vibrações, doa um pouquinho do seu amor, principalmente para as pessoas que a gente tem algum tipo de problema, que não tá legal ali. Aproveita esse momento para libertar, para deixar que a sua luz brilhe, porque nós somos filhos de Deus, a gente tem um pouquinho da luz dele dentro de nós, apesar de que a gente acha que não, mas tem. Vamos fazer então as vibrações, pedindo nesse instante por todo o planeta, pedindo por todos os povos, pedindo por todos os governantes, rogando aos altos, para que possa haver paz, compreensão, união e fraternidade entre todos os povos da terra. Rogamos, Pai, pelos locais com guerras, com conflitos políticos, religiosos, pelos locais afetados pelos desastres climáticos que têm acontecido com mais frequência. Pedimos, Pai, pelo nosso Brasil, por todas as suas regiões, por todos os seus governantes e principalmente o seu povo. Pedimos, Pai, por todos os locais de oração, por todos os templos, igrejas, terreiros, sinagogas, mesquitas, centros espíritas. Pedimos, Pai, aonde esteja a sua luz, o seu amor incondicional, conclamando as pessoas para ir ao seu encontro, que possa esses irmãos encontrar as portas abertas e o teu amor. Vibramos e pedimos pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista, que reiniciou as suas atividades essa semana, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos. Rogamos, Senhor,
nesse instante, por todas as famílias, por todos os lares. E nesse momento eu convido a todos vocês para que imaginem Jesus adentrando o lar de cada um de vocês em uma luz intensa, trazendo paz, trazendo harmonia e união para o lar de cada um de vocês. Vamos pedindo por todos os nossos irmãos que não têm lar, que perambulam pelas ruas, pelos nossos irmãos com problemas de dependência química, pelos nossos irmãos com problemas financeiros, em condições de vulnerabilidade, em situação de rua. Pedimos, Senhor, nesse instante, por toda a humanidade, para que possamos, Senhor, entendermos cada um de nós como irmãos que somos, que possamos ter mais amor um com os outros, mais perdão, mais entendimento. E nesse instante vamos pedindo por todas aquelas pessoas com quem nós temos alguma diferença, com quem nós temos alguma rixa, para que possa haver o perdão mútuo, para que possa haver, Senhor, o entendimento e a boa convivência. Vamos vibrando, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, em hospitais, em casas de saúde, fazendo tratamento, se preparando para uma cirurgia. Pedimos, Pai, por todos os profissionais da saúde. Pedimos, Senhor, licença, nesse instante, para cada um de nós vibrarmos por nós mesmos, para que possamos mudar o nosso sentimento, mudar nosso pensamento em relação à vida, situações, as pessoas, que possamos neste ano agradecer mais, buscar ser mais do que somos, renovar as nossas atitudes. E assim, então, gratos por essa reunião, por toda a assistência do plano espiritual que se faz presente, não só aqui comigo, mas no lar de cada um de vocês. Nós agradecemos a Deus a oportunidade renovada de estarmos aqui mais uma quarta-feira junto com vocês, aprendendo, estudando e buscando no Evangelho como agir no nosso dia a dia para nos melhorarmos, para estarmos mais próximos de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade superior. Agradecemos e assim, então, renovando os votos para que na próxima quarta-feira, às 7 horas, o nosso irmão Ricardo, que fará o próximo Evangelho, possa dar continuidade aos estudos, abençoando a cada uma das pessoas que faz parte desse trabalho, o Ricardo, a nossa querida Lenda e o professor Rubens, na parte dos encarnados, que possamos dar continuidade a esse trabalho de levar o Evangelho do Cristo através da internet a tantos quantos esse vídeo puder chegar. E assim agradecemos e encerramos. Que assim seja. Muito obrigada, gente, pela audiência de vocês. Semana que vem Ricardo tá aí, tá? A gente vai ter novidades aqui dentro do YouTube, espero que em breve. Agradeço a presença de vocês. A casa está aberta, tá? A coligação reabriu essa semana, a gente ficou 2 semanas aí fechados pro Natal e Ano Novo. A gente aproveitou e postou a mensagem do professor Rubens, tanto para o Natal para o Ano Novo. Quem não viu pode assistir. A casa está aberta, nós temos básico intensivo, gente. Quem não teve a oportunidade de fazer o curso básico ano passado, aproveita agora o intensivão, janeiro e fevereiro, para já poder começar ou o mediúnico ou o evangelho ainda esse ano de 2026. A casa está aberta com assistência espiritual funcionando aí. Para quem tá de férias, não esqueça de tomar seu passe. Para quem não conhece, a casa tá aberta aí para que vocês a conheçam. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela paciência. Espero que vocês guardem os ensinamentos no coração, na mente, tá bom? Uma boa semana para todos, um bom ano novo e até em breve.